Bom, então nós temos aqui na questão. Vamos ver aqui, cadê a questão? Aqui, questão 10, Eternidade de Deus em 6 artigos. E hoje nós vamos para o terceiro artigo, ser eterno é próprio de Deus. Ontem, antes de ontem do artigo, daí ontem nós vamos para o segundo artigo, agora nós vamos para o terceiro artigo. Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que ser eterno não é próprio só de Deus. Olha, ser eterno não é próprio só de Deus. Com efeito, diz o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3: Aqueles que ensinam a justiça, muitos serão como estrelas em perpétuas eternidades. Ora, não haveria várias eternidades se só Deus fosse eterno. Logo, não só Deus é eterno. Tá. Além disso, está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Ide, malditos para o fogo eterno. Ignem a eternum. Portanto, não só Deus é eterno. O fogo também, o fogo do inferno também seria eterno. O fogo de alguma coisa seria um fogo eterno, né? Que aí a tradição foi colocando a ideia de Guiena. Na verdade, Guiena é um lixão, né? É um lixão que se tinha ali perto de Jerusalém. E também era um lugar de sacrifício de Moloque. Sacrificavam crianças para uma espécie de divindade que recebia o adjetivo de Moloque. Né? Podia ser várias, né? Então, assim como Baal também podiam ser várias, né? Então tem alguns filmes que falam lá que vai ser o nome, aqueles filmes de terror, exorcista, né? O cara fala Baal, aí você fala assim, Baal não, daí você é ignorante, ele vai estudar, rapaz, entendeu? Porque Baal é um adjetivo, né? Não é nome, né? Não é substantivo, né? É igual Moloque. Moloque é adjetivo também, é poderoso, né? Esse é um adjetivo. O nome é um substantivo, né? Seria no caso ali, né? E não aparece, né? Então aqui, fogo eterno, né? Portanto, ignem é eterno, portanto, não só Deus é eterno. Ademais, então aqui seria o seguinte: existem seres humanos que são eternos. Não, existem elementos na natureza que são eternos. Ademais, tudo que é necessário é eterno. Tudo que é necessário é eterno. Bom, vamos ver. Ora, existem muitas coisas necessárias, por exemplo, os princípios da demonstração e todas as proposições demonstrativas. Logo, não só Deus é eterno. Certo? Então você tem a ideia de que existem seres humanos que são eternos porque se lhe conformam à justiça. Você tem a ideia de que tem coisas que existem na natureza que são eternas. E por fim, você tem coisas que existem no mundo abstrato, como princípios, lógica, proposição, que também são eternos, tá certo? Então você tem aqui mundo físico, mundo metafísico e mundo antropomórfico, né? Aqui, ó, ou antropológico. Bom, em sentido contrário, Jerônimo escreve a Marcela. Eu não sabia nem que ele tinha escrito isso para mim, ele escreveu. Jerônimo, São Jerônimo, acho que talvez é aquele que foi o tradutor da Bíblia Vulgata, possivelmente. Escreve a Marcela: Só Deus não tem começo. Só Deus não tem começo. Ora, o que tem começo não é eterno. Logo, não só Deus é eterno. Ora, o que tem começo não é eterno. Logo, não só Deus é eterno. Respondo. A eternidade, em seu sentido próprio e verdadeiro, só se encontra em Deus. Olha lá. Por quê? Porque no seu atributo de máxima perfeição ele só encontra em Deus, sem dúvida, porque Deus é o mais perfeito e assim por diante. Pois a eternidade corresponde à imutabilidade, como ficou evidente aquilo que nós vimos nos artigos anteriores. Deus é totalmente mutável, como foi demonstrado. Sim, né? Deus é totalmente mutável em função das suas características de ser ato puro, substância, né? Não é um ente composto, né? Não é um ente do tipo ente, essência, existência, né? Ente igual a essência, existência, mais existência, né? Então, é isso. Ora, só Deus é totalmente mutável, como foi demonstrado. No entanto, à medida que dele recebem a imutabilidade, alguns participam assim de sua eternidade, que dele recebem.
que dele recebe a imutabilidade, alguns participam assim da sua eternidade. Bom, aqui ele está falando de duas atribuições, né? Que, como eu disse para vocês, na estrutura geral da teologia da Idade Média não se estende para animais. Portanto, ele está falando aqui aqui no contexto já de Tomás de Aquino, ele está falando da alma racional, imortal, e está falando das substâncias separadas, que seriam os anjos, né? Os anjos, que a gente chama de anjo. Anjo não é anjo, né? Na verdade, o nome correto é espírito intelectivo. Anjo quando ele recebe uma missão de Deus de anunciar alguma coisa. Arcanjo quando a missão é maior, a missão maior não, a mensagem é maior, né? Quando você fala Arcanjo Gabriel, né? Por quê? Porque a missão dele era anunciar Jesus, por isso é arcanjo, né? Um anjo ligado a algo maior, a um princípio fundamental das coisas, né? Seriam mais ou menos por aí, tá bom? Alguns recebem de Deus a imutabilidade pelo fato de que não cessam nunca de existir. É nesse sentido que se diz da terra no Eclesiastes: a terra permanece sempre. Então, olha, recebe de Deus a imutabilidade pelo fato de que não cessam nunca de existir, embora sofram mudanças. É o caso da terra, como diz no Eclesiástico 1,4: a terra permanece sempre. Mas isso aqui não é bem assim, porque aí vem um meteoro, bate na Terra, destrói, vem buraco negro, destrói e assim por diante. Você tem razão, né? Quando a pessoa usa a ciência nesse sentido, mas lembra que são hipóteses, né? Aqui nós estamos falando não de hipóteses empíricas, né? A diferença é que a ciência pode errar, a ciência pode se corrigir, a ciência tal como a gente conhece dentro do empirismo, tá bom? Então ela pode errar, pode se corrigir, pode ser contraditória. No que diz respeito à ciência revelada, ou seja, teologia revelada, não é teologia natural. Teologia natural também pode se corrigir, pode errar, pode ser reformulada. No que diz respeito à teologia revelada, não. Por quê? Porque o próprio pressuposto da revelação, no termo teologia revelada, diz respeito a uma revelação que a razão natural nossa não alcança. É uma razão tal que o nosso modo de pensar comum, não só meu, não só seu, de todas as pessoas, não alcança. É isso que caracteriza a teologia revelada. A teologia natural não. A teologia natural é pensar sobre coisas eternas, como por exemplo no budismo você tem lá a questão do nirvana e dos dharmas, que são coisas eternas, são coisas imutáveis, mas que são alcançáveis pela razão humana, né? Você não precisa de uma revelação para aquilo existir. Agora, revelação do tipo fora do mundo, né? Aqui é uma revelação de fora do mundo. Por quê? Porque naturalmente até se chega à ideia de Deus Criador. Nós temos uma série de estudos ligados à antropologia, né? Nós temos uma série de estudos ligados, por exemplo, às ciências da religião, que mostram que existem povos originários que pensaram na ideia de Deus Criador, assim como existem povos que chegaram à ideia de nenhum Deus, né? As coisas seriam auto-organizáveis, certo? Mas a ideia de Deus se fazer homem, Deus eterno, criador, que move todas as coisas, até Deus criador, eterno, imutável, que move todas as coisas e não é movida por nada, pode ser auferido, por exemplo, da ideia de Aristóteles na metafísica, no livro dele Metafísica. Agora, a ideia de nascer de uma virgem, ser anunciado por anjo, morrer, ressuscitar, morrer crucificado, ressuscitar ao terceiro dia, etc. Isso aí é objeto de revelação dada de fora para dentro, né? Então, por quê? Porque ninguém nasce de mulher virgem. Não nasce porque aí depois, né, tem aquela questão assim de... Não, mas aí se a gente está falando de uma questão de coito acidental, aí não é virgem. Mulher virgem, ali no caso, é mulher que nunca teve relação sexual de nenhum tipo, né? Então não nasce, mas aí nasce.
né? No caso da teologia revelada cristã, nasce. Aí, nesse caso, nós temos o quê? Nós temos algo que escapa completamente à razão natural. Não é razoável isso, percebe? Aí, a gente tem que ter fé em algo que não é razoável. Ó, creia em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Até aí, Deus ser todo-poderoso chega pela razão natural, né? Como ficou demonstrado por Tomás de Aquino e toda a patrística que pegava livros de Aristóteles, Platão, etc., chega. A teologia natural. Criador do céu e da terra, também chega. Talvez chegue, né? Aí tem um pouco de elemento de revelação, que vem da onde? Do judaísmo. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Aí pegou pesado, entendeu? Aí é objeto de revelação. Porque Deus ter filho, Deus é eterno, imutável, a razão natural chega. Deus mutar para ter um filho, aí começa a pegar pesado demais, entendeu? Por quê? Porque é objeto de revelação. E aí é seu único Filho e nosso Senhor, quer dizer, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Tá vendo? Aí tem uma ideia de Deus que é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí a razão não chega. Não tem como chegar, né? Então, aí é objeto de revelação. Claro que se você não for alguém que tem fé, você vai dizer, isso não é objeto de revelação. Isso é objeto de invenção. Aí a teologia revelada se transformaria em teologia inventada, objeto de fantasias, imaginações e assim por diante, certo? O que é aquilo que quem não acredita na teologia revelada chama a teologia revelada de teologia inventada, certo? E aí, né, mas é porque não, a gente tem que conviver com isso. Se a fé que a gente tem demanda acreditar em Deus e em Cristo, a gente tem que conviver com aqueles que não acreditam em Cristo, certo? Então, mas eu não quero conviver com eles. Então você espera entrar no céu, porque não vai ter jeito. É um pressuposto necessário da fé. Quando Jesus diz assim, ó, vai, tua fé te salvou. Vai, tua fé é grande, tua fé te curou. A gente fala assim, ah, então depende de mim. Não, não é isso. O que acontece é o seguinte, tem Deus de um lado, e esse Deus chama e responde para você. Te chama. O seu livre-arbítrio que está aqui corresponde ao livre-arbítrio de Deus de te chamar. Então é dito que você tem fé, por quê? Porque esse lado aqui, Deus chama e você responde. Não tem fé, Deus chama o tempo todo, porque ele não pode deixar de ser aquilo que ele é, uma vez que ele é imutável, eterno, ele chama o tempo todo. Você que está no outro lado não responde. Não respondeu, Deus continua chamando do mesmo jeito, porque ele não, porque ele é imutável, eterno. Então se ele chama sempre. Não pode parar de chamar, certo? Então, a resposta do livre-arbítrio nosso é responder para Deus. Responde e volta. Então, quando Jesus fala assim, tua fé te salvou, quer dizer, Deus sempre queria curar, mas não obtinha a oportunidade de curar. Por quê? Porque o outro lado não respondia à altura da cura. Não respondia. E veja, responder à altura da cura na época de Jesus não era acreditar em Jesus tal como a gente acredita nele hoje. Era acreditar em um curandeiro, acreditar em um exorcista, acreditar em um homem milagroso, acreditar em um profeta. Eles não tinham noção de que era o Filho de Deus, era Messias. Quem teve uma revelação espontânea lá no Evangelho, segundo o Evangelho, foi o Pedro. E aí Jesus falou para ele assim, Deus falou para o Pedro e Jesus respondeu para o Pedro dizendo, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja. No Evangelho de João, é dito que o Natanael respondeu antes do Pedro isso aí. Não sei se vocês repararam nisso, mas aí Natanael fala, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí Jesus fala assim, porque eu te disse que vi embaixo da figueira, crês? Em verdade vos digo, vereis coisas ainda maiores do que essa. Vereis os anjos do céu subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Né? Quer dizer, aí você fica olhando e fala assim, o que é esse subir e descer? A imagem de uma escada, né?
Entende? Então, mas por que que o Pedro foi chamado Pedra, Cefas em grego e o Natanael não foi logo de cara? Eu não sei também, não sei responder. Não tem um monte de questões aí teológicas que eu não sei responder, porque são questões assim que não dá para responder, entendeu? Você teria que ir lá e perguntar para Jesus diretamente, falando, por quê? Ele teria que te responder, você não tem como. Tem um monte de investigações sobre isso, né? Porque talvez Natanael não tivesse visto nenhum milagre, talvez, entendeu? Então não sei, não sei, né? Não tivesse tido ensinamento ainda, que foi o primeiro encontro, então não teria que ler aí a patrística e tal, e eu não li tanto assim para saber tudo sobre isso, não. Então, continuando, não cessam nunca de existir. É nesse sentido que se diz da terra no Eclesiastes, a terra permanece sempre. Assim, também certas coisas na Escritura são ditas eternas em razão da sua prolongada duração, ainda que sejam corruptíveis. Aqui, ó. Prolongada duração são ditas serem eternas, como eu disse para vocês, na ciência empírica, não na ciência revelada. As coisas podem mudar. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino está tocando aqui na questão de ciência empírica. Ó, são ditas eternas em razão da sua prolongada duração, ainda que sejam corruptíveis. Então o planeta Terra é corruptível, o tempo desgasta ele. Então, a ciência revelada traz em si verdades eternas e imutáveis no reflexo direto de Deus. A ideia de que a Terra permanece sempre em função de uma prolongada duração diz respeito aqui a uma percepção humana de eternidade. Portanto, aí não é uma revelação, é isso que o Tomás está dizendo. Ó. Então aí fica implicado, de maneira indireta, que existem coisas na Bíblia que são eternas e imutáveis porque são reveladas. Existem coisas que não são nem eternas nem imutáveis, mas são ditas eternas e imutáveis em função da sua prolongada duração. Por quê? Porque aí é a razão natural, né? Se expressando por meio de linguagem. Ainda que sejam corruptíveis, como no Salmo 75, versículo 5, na versão de São Jerônimo, se fala de montanhas eternas, montes eternos. E no Deuteronômio, capítulo 33, versículo 15, se fala mesmo dos frutos das colinas eternas. De pomis colium aeternorum. Outros participam mais amplamente da razão de eternidade, pois estão isentos de qualquer mutabilidade ou quanto ao ser ou quanto ao agir, como os anjos e os bem-aventurados que fluem do verbo. Tá? Aqui ele retoma a primeira objeção. Tá vendo? Aqui ele retomou o quê? Vamos ver aqui, ó. A segunda objeção, ó, fogo eterno, terra, tá vendo? Elementos da natureza. Aqui agora ele retoma a primeira objeção, a questão de que, ó, existem alguns seres que são eternos e tal, né? Então ele fala assim, ó, outros participam mais amplamente da razão da eternidade, pois estão isentos de qualquer mutabilidade, ou quanto ao ser ou quanto ao agir, como os anjos e os bem-aventurados que fluem do verbo. Como assim? Não entendi. Os anjos, a gente vai ver ainda no Tratado dos Anjos. Os bem-aventurados que fluem do verbo, nós vamos ver no Tratado sobre a visão de Deus, né? Então, aqui, mas eu posso adiantar para vocês que os anjos são eternos porque eles são substâncias intelectivas. Eles não têm órgãos sensoriais como a gente, né? E eles não têm corpo. E os bem-aventurados que fluem do verbo são aqueles que já encontraram Deus depois da morte, porque encontraram Deus e a salvação em Cristo durante a vida. Diz respeito, portanto, à ideia de novo de teologia revelada da salvação pela fé. Né? E claro que na tradição católica tem a carta de Tiago que diz: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Mostra a tua fé e eu mostro as minhas obras, né? Então aí não é só a fé que salva, mas a correspondência.
Primeiro momento, Deus chama de um lado, você responde do outro com fé. Beleza. No segundo momento, seu livre-arbítrio tem que continuar operando no sentido de aproximação. Isso faz parte da teologia medieval, isso chama-se conformidade, né? Você tem que se conformar ao chamado de Deus, se conformar à graça de Deus. Certo? Então, continuando. Pois, nesta visão do verbo, não há nos santos pensamentos volúveis, como explica Agostinho. Como assim volúveis? Mutantes, não mudam de opinião, entendeu? Mutante, igual a gente. Hoje, atualmente, você fala assim, eu, eu acho que eu acredito. Aí depois você volta e fala assim, mas acho que eu não acredito. Ah, eu vou na missa. Ah, hoje eu não estou com vontade de ir na missa não, porque eu acho que eu não acredito tanto assim. Né? Ah, hoje eu vou na missa porque eu estou acreditando muito. Pensamentos volúveis. Né? Como explica Santo Agostinho no capítulo 15 do Tratado da Trindade. Né? Por consequente, dos que vêm a Deus se diz no Evangelho. Evangelho aonde? No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, né? Que tem a vida eterna, de acordo com essas palavras, a vida eterna é que eles te conheçam e assim por diante, né? Então, nós temos o próprio Jesus falando que conhecimento de Deus leva para a vida eterna, né? Uma parte, né? Não é tudo, né? Conhecer, só conhecer, né? Existe, como eu disse para vocês, a questão do chamado de volta, né? O livre-arbítrio, né? A liberdade que se tem é uma liberdade fundada em cima de uma responsividade, né? Tem que ter uma responsividade em relação, tem que responder em relação a, né? Então, por conseguinte, dos que vêm a Deus, se diz no Evangelho que tem a vida eterna, de acordo com essas palavras de João, capítulo 7, versículo 3. A vida eterna é que eles te conheçam. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que se fala de muitas eternidades, na medida em que são muitos os que participam da eternidade, que participam da eternidade pela contemplação de Deus. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer, eu sou uma criatura que é feita de substância e acidente, certo? Eu sou uma criatura feita de matéria e forma, certo? Como é que eu vou participar da eternidade? Você vai participar da eternidade por meio da contemplação de Deus. Mas a contemplação de Deus se dá no intelecto. Sim, se dá no intelecto, se dá na vontade também, porque você tem que ter vontade para poder contemplar Deus. Ah, intelecto e vontade combinados na eternidade como? Pela conformação com o objeto que se pensa. Tomás de Aquino já disse algumas vezes que à medida que a gente traz para a gente o pensamento de Deus, é como se Deus tivesse instaurado no nosso intelecto. À medida que nós temos vontade de Deus, desejo de Deus, é como se Deus estivesse instaurado no nosso desejo. Ora, a presença de Deus no nosso intelecto, na nossa vontade, por meio do quê? Da nossa contemplação, da nossa oração, da nossa busca de coerência em relação aos conselhos, aos ensinamentos dele, traria, portanto, a ideia de transmissividade da qualidade, de imutabilidade, eternidade, na medida da nossa substância. Aí você vai dizer assim, mas a gente não tem isso, porque a substância nossa é uma substância criada. E você está completamente certo. Que? Então não tem eternidade, você vai dizer, né? Tem. Por quê? Porque é graça sobrenatural, é a transformação que viria a partir de Deus. Isso é teologia revelada, certo? Por quê? Porque a teologia natural vai dizer assim, morre, acaba, né, meu? A gente é composto e tal. Né? A teologia natural não diz que morre e acaba, né? Mas a visão normal do mundo diz que morre e acaba, né? A visão comum daquilo que se percebe do mundo, a razão natural, né? Normalmente tende a dizer morre e acaba. Agora, existe uma teologia natural impulsionada pela razão natural que, ao contemplar as coisas do mundo, diz: mas nós temos uma razão, essa razão está presente, como na questão matemática que ele colocou ali em cima. Né? Existem princípios, existem definições, conceitos que permanecem. Um dos exemplos é o número. Então, se isso permanece, é razoável que aquilo que capta aquilo que permanece, que é o nosso intelecto, também permaneça. Certo? Estamos diante aí de uma das razões pelas quais
O budismo diz que a vida não acaba depois da morte, né? Porque o budismo está mais dentro da teologia natural do que qualquer outra coisa, né? Tem alguns elementos lá dentro de teologia revelada, mas é muito pouco. A maioria está dentro da teologia natural, né? Agora, quando se fala de receber a eternidade pela contemplação de Deus, esse é um elemento que também se encontra, de certa maneira, dentro do budismo, porque existe a contemplação dos dharmas. E os dharmas que estão lá são atributos muito próximos à ideia divina que está aqui. Só não tem a ideia de Deus como criador de todas as coisas. Aliás, essa ideia é negada na maior parte das vezes lá dentro do sistema budista. Portanto, o Buda lá dentro não é Deus, né? Tem gente muito tonta que fala assim, não, o Deus dos budistas é o Buda. Não é. O Buda é o ser humano que alcança a, o estado de nirvana, o estado de plena iluminação, por meio da contemplação dos dharmas. Os dharmas são atributos que possuem, são coisas que existem, não são atributos divinos, mas são coisas que existem que têm atributos divinos, como por exemplo mutabilidade, eternidade, está presente nos dharmas. Então a contemplação disso lá no budismo levaria para o estado de nirvana, que é o estado de eternidade, mutabilidade e assim por diante, certo? De libertação em relação ao sofrimento. Aqui é diferente. Por que que é diferente? Porque aqui é a participação da eternidade pela contemplação de Deus. Enquanto lá você seria capaz, pela sua própria natureza, de alcançar, pela sua própria substância, de alcançar o nirvana, alcançar o estado de plena iluminação, aqui não. Aqui você necessariamente precisa de Deus. Por quê? Porque a substância do ser humano, embora seja feita em mais semelhança de Deus, tem alma racional, ainda que você morra e sua alma racional continue, a gente tem uma ideia que não alcança Deus suficientemente, não chega em Deus a ponto de vê-lo e contemplá-lo na eternidade. Deus chama para a vida, ele não mata, como vocês viram lá no Tratado de Cristo. Lembram que Deus nunca destrói? Lembram, né? Então, o que destrói? São distúrbios, né? Vindo do pecado original. Então aqui a ideia é que para que a gente possa contemplar Deus na eternidade, isso é feito por meio do crer em Deus e crer em Cristo. Esse é o centro da Igreja Católica. Agora, depois do Concílio Vaticano II, tem essa ideia de salvação natural em casos extraordinários, como, por exemplo, a pessoa segue os ditames da razão natural, que é o reflexo, né, imagem e semelhança de Deus na pessoa, e também se salva. Certo? Então, aonde está isso? Nostra Aetatis. É um documento, tem outros documentos também, que existe, que faz uma comparação, entra na ideia de teologia comparado, faz uma comparação entre a salvação de um registro e dos demais registros, ou seja, do registro da teologia revelada cristã e dos demais registros de teologias. E ali entra o budismo. Porque o budismo é uma teologia natural. Por que o budismo é uma teologia natural? Porque nós temos o elemento de teoslogia, né? Que seria o estudo de realidades eternas e imutáveis, que são os dharmas. Ora, se algo tem eterno e imutável, tem a ver com teos, aquilo que está além do tempo. Certo? Não é Deus como está aqui. Os budistas, como eu disse para vocês, na maioria das escolas, com exceção de algumas escolas da modernidade, que começam no Japão, depois vão para a Coreia, algumas, mas começam na modernidade, lá pelo século XVIII, dizem que Deus não existe. Por quê? Porque não conseguem conceber a ideia de um Deus criador de todas as coisas que permite sofrimento no mundo. Certo? Para falar a verdade, o cristão também não entende muito bem isso, né? Os cristãos, os católicos, os protestantes, etc., também a ideia de Deus que permite sofrimento no mundo não se entende. Por isso que você tem a teologia da justiça ou teodiceia. Mas se aceita, por quê? Porque Jesus passa por isso e fala, ó, vamos transformar já, né, esse sofrimento todo, vamos transformar tudo isso, certo? Beleza? Não, não é beleza não, porque não dá para entender muito bem isso. Pois é, não dá para entender muito bem isso. Mas
que participam da eternidade pela contemplação de Deus. Que participam da eternidade pela contemplação de Deus. Agora, que a teologia revelada trabalha sempre com dados, trabalha sempre com informações que a gente não consegue entender, é pressuposto dela, vocês sabiam disso? Porque se você conseguir entender tudo que está lá e conseguir trazer para o domínio da razão natural, deixou de ser teologia revelada e passou a ser o quê? Teologia natural. Aí deixa de ser catolicismo para ser budismo, filho. Entende? Então existem elementos que caracterizam a teologia revelada e que não se comunicam com teologia natural. Certo? Ah, então todo budista é ateu. Num certo sentido, sim. Por quê? Porque ele é dentro da teologia natural. Ah, mas o Aristóteles acreditava em Deus. Não. Embora Santo Agostinho trabalhe isso, Aristóteles não acreditava em Deus, não era Deus criador. Para o Aristóteles, ele acreditava em um Deus motor. Motor. É um Deus monista. É um Deus que coloca as coisas em movimento. E nem é Deus, ele chama de primeiro motor, ele chama de teos, de divino. Ele não chama de Deus, né? Com D maiúsculo, Deus criador de todas as coisas. A ideia de Deus criador de todas as coisas é uma ideia semita. É uma ideia dos judeus. Talvez tenha emprestado a Babilônia, não. Bom, aí já é outra questão. A ideia tem a ver com a arqueologia budista, que é um budista não, arqueologia cristã, que é um campo da antropologia, que por si é um campo das ciências sociais. Certo? Então, tem ciências sociais, internamente ela tem antropologia, internamente a antropologia tem arqueologia bíblica. Pegaram a ideia? Então, aí é campo da arqueologia bíblica. Aí não é comigo, aí é Padre José Ademar, aí é Dietrich, aí é Padre Friso, Padre Cleudon, essa galera aí da arqueologia, entendeu? Marcelo Carneiro, a galera que gosta de arqueologia. Eu não sou desse pessoal, meu lado tem a ver aqui com teologia de Tomás de Aquino, entendeu? Tomaziano. Eu só fico dando olhada, uns pitaquinhos ali, pego outro pitaquinho ali, sabe? Igual quando você faz tempero de comida, você pega assim um pouquinho assim, ó, pá na comida, um pouquinho pá, você não vai lá, entendeu? Por quê? Porque dá muito trabalho lá, né? Não sei não. Não tem tanto interesse de ficar estudando as cidades do Antigo Testamento, ficar cavando terra lá em Jerusalém, Megiddo, ficar 8 horas por dia carregando balde, para ver os cacos que tem lá, enterrado na terra. Não é bem comigo isso aí, entendeu? Isso é bem preguiçoso, né? Vai ficar muito tempo no purgatório por causa da preguiça, pelo jeito. Bom, mas aí, que participam da eternidade pela contemplação de Deus. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o fogo do inferno é chamado eterno unicamente por não ter fim. Existem, no entanto, mudanças nas penas dos condenados, segundo Jó, capítulo 24, 19. Passarão das águas às neves a um calor intolerável. A ideia que essa ideia de inferno, de frio, calor, também tem no budismo, né? E o que aponta para uma possível cultura comum no período anterior a Cristo, uma possível mitologia comum dentro da teologia da justiça que já existia na época. Não é como a gente conhece, a teologia como a gente conhece hoje, a teologia da justiça pressupõe dados da revelação de Cristo. A teologia natural da justiça, né, pelo jeito, trabalhava essa ideia de retribuição pós-morte ligada a fogo, ligada a frio, né, que é uma coisa muito antropomórfica, né? Muito da gente, né? A gente não gosta de sentir frio, não gosta de queimar no fogo, né? Quem botou a mão no ferro quando era criança, né, botou a mão no fogão, botou a mão no ferro, sabe como dói, né? Aí fica essa ideia de retribuição, ou então ficou no frio, sabe como é incômodo, como é ruim. Então, passaram das águas às neves a um calor intolerável. Fica claro, então, no inferno não existe verdadeira eternidade, antes uma duração temporal, como diz o Salmo, seu tempo se estenderá pelos séculos. Então, Tomás de Aquino faz uma divisão clara aqui, no sentido de ser claro que ele adere à ideia de que só Deus é o bem e que no inferno tem a ausência de bem. Logo,
no inferno não tem nada, não tem nem eternidade. O que existe lá é duração temporal muito estendida. Né? O que é interessante aqui, ó, deve-se dizer que o fogo do inferno é chamado eterno unicamente por não ter fim. Existe, no entanto, mudança nas penas dos condenados. Tomás dá um certo cheiro aqui do tipo que talvez Tomás não acreditasse que a misericórdia de Deus mantivesse a pessoa no inferno para sempre. Mas, se ele falasse isso na época, eu acho que ele morria torrado, né? Mas, mas a Igreja Católica diz que mantém no inferno para sempre. Mas isso aí é parte da teologia que pode mudar, viu? Assim como a questão de animais, a questão da alma dos animais pode mudar. A questão aqui de pena temporal eterna também pode mudar. O Papa Francisco vem tocando nesses assuntos. O pessoal fica nervoso com ele. Esse papai não presta, não sei o que, não sei o que lá, porque não sabe teologia, né? Porque se tivesse estudado teologia direito, tem o pessoal conservador que não gosta, né? Que também fala que ele não presta. Mas se tivesse estudado teologia direito, saberia que isso aí não é dado de revelação, que fica no eterno para sempre. Não, mas Jesus falou que o seu germe não morre, etc. Mas Jesus estava falando de outra coisa, né? Ele estava ensinando as pessoas, né? Ele não estava revelando o quê, né? Ele estava ensinando as pessoas. Ah, mas então você acha que o inferno não dura para sempre? Não sei. Eu sei que existem interpretações das palavras de Jesus. Algumas dizem que, de fato, a justiça se equipara à misericórdia, portanto, as duas sendo infinitas e imutáveis. Se cai no inferno, né, uma se equipara à outra, logo uma se cancela em relação à outra, você fica lá no inferno. Agora, existe também uma tendência teológica a dizer que não. Por quê? Quer a misericórdia e não o sacrifício. E o exemplo de Cristo que vem até o mundo, morre na cruz e assim por diante, também nos coloca para salvar os seres humanos, ressuscita ao terceiro dia, se encarna como ser humano, Deus eterno, imutável, infinito, se faz finito, se faz mutável, passa por ter corpo humano. Então isso mostra o amor de Deus, né? Isso mostrando o amor de Deus, aí fica complicado de se achar que Deus vai deixar alguém tostando o tempo todo. Aí tem uma terceira teologia que diz que não é Deus, que todas as almas do inferno, na verdade, poderiam ser salvas se quisessem. É que elas falam não quero. Elas dizem não quero. Entendendo? Eu não me submeto a acreditar em você, Deus, porque vi muitas coisas ruins. Eu não me submeto a você, Deus, porque não acredito que você me perdoe, ou eu não acredito que eu possa ter salvação, ou então eu não acredito que seja possível mudar a minha história, ou eu mereço sofrer e assim por diante, percebe? Então aí você tem três níveis de entendimento pelo menos, mas tem outros ainda, tá bom? Então, e qual é o correto? No que diz respeito à salvação, o correto é a posição dominicana. A nossa posição é a correta. Qual é a correta? É pecado contra o Espírito Santo de dizer que alguém vai para o inferno. A misericórdia de Deus sempre salva. Então a gente não se posiciona de maneira nenhuma, mas cometeu suicídio. A misericórdia de Deus sempre salva. É pecado contra o Espírito Santo dizer que a pessoa foi para o inferno porque cometeu suicídio. Então tem que ficar atento em relação a isso. Então existe uma teologia da espiritualidade dominicana que faz essas afirmações conforme a gente aprendeu com o padre Marcelo Neves, né? Com o frei padre Marcelo Neves, né? Que é um dominicano, nos cursos de Suma Teológica. Né? Quanto ao terceiro, deve-se dizer que necessário significa um modo da verdade. Ora, o verdadeiro, segundo o filósofo, no livro 6 da Metafísica, está no intelecto. Portanto, o verdadeiro e o necessário são eternos, porque existem em um intelecto eterno que é unicamente o intelecto divino. Assim, fora de Deus, nada há de eterno. E aí, esse terceiro aqui é mais complicado. Veja, deve-se dizer que o necessário significa um modo da verdade. Como Deus contém em si toda a verdade, porque Ele é em si a verdade, logo o necessário está contido lá dentro desse modo da verdade. Questão lógica. Ora, a verdade, o verdadeiro, segundo o filósofo, no livro 6 da Metafísica, está no intelecto. Portanto, se o verdadeiro está no intelecto, existe um atributo de Deus que foi colocado por ele no nosso intelecto que capta a verdade.
Ah, mas aí eu tenho que acreditar, tenho que ter fé que minha mente capta a verdade. Verdade revelada? Sim. Fazer o quê? Portanto, o verdadeiro e o necessário são eternos. Por quê? Porque são atributos de Deus. Porque existem em um intelecto eterno que é Deus, que é unicamente intelecto divino. Assim, fora de Deus, não há nada de eterno. Sem dúvida alguma. Por quê? Porque a gente é criatura, né? Só Deus corresponde à ideia de sujeito-predicado no mesmo movimento. Aqui, ó. Olha o tamanho da nota de rodapé. Necessário significa, primeiramente, uma propriedade do ser. O que é e não pode deixar de ser. Aquele que é o próprio ser, Deus, é o necessário absoluto. O ente que lhe deve seu ser não é necessário, no sentido de que depende para ser daquele que livremente lhe conferiu o ser, e livremente pode tirar-lhe. Entre os entes, há alguns que uma causa ou várias no universo pode, por sua ação destruidora, levá-los a desaparecer sob a forma a qual seu ser está ligado, de modo que, sob a ação de tal causa, deixam de ser, são corruptíveis. O que é isso? Mudança da substância a partir do acidente, certo? Então tem dois planetas, um se choca com o outro. Quer dizer, um planeta tem substância e acidente, né? Forma matéria. Forma matéria do outro lado. Os dois se chocam. Cadê a substância, né? Daquele treco ele mudou por causa do choque. O choque é matéria. Então a matéria mudou a forma, né? Isso faz parte da teoria dominicana, viu? Há outros da teologia dominicana, né? Da interpretação de Tomás de Aquino. Há outros, pelo contrário, dos quais causa alguma no universo seja interior, seja exterior, pode fazer desaparecer a forma constitutiva. Logo, fazer com que deixem de ser. São incorruptíveis. Esses são necessários por uma necessidade causada, por meio daquele que é o necessário absoluto, que lhes conferiu o ser e pode tirá-los deles. Ou seja, né, aqui nós temos dizendo que Deus confere o ser e Deus pode, inclusive, tirar esse ser. Mas a gente sabe que lá pelo Tratado de Cristo, Tomás vai dizer, não, ele nunca faz isso. Né? Os primeiros são contingentes no sentido de que, para ser, dependeram de causas criadas, seja livre, seja aquelas cujo encontro é fortuito. Ah lá, ó, cujo encontro é fortuito, é da sorte, né? Ou seja, Deus dá graus de liberdade também na sua criação dentro da sua natureza. Não é tem uma providência divina que guia todas as coisas, etc. Não é bem assim. Existem graus de liberdade na própria natureza, e das quais continuam a depender para existir. A partir daí, a noção de necessário passa ao mundo intramental. Bom, mas como não é? Alguém vai dizer assim, mas a providência divina não sabe tudo? Claro que sabe. Por quê? Porque é necessário que saiba. É lógico que saiba. Por quê? Porque se Deus em si tem passado, presente e futuro, e Ele é o bem, Ele é imutável, Ele é o sumo bem, a suma imutabilidade, a suma eternidade, o sumo conhecimento, a suma verdade, etc. Ele tem que saber todas as coisas que estão acontecendo nas suas possibilidades e nas suas realizações, certo? Agora, ele está dizendo aqui, ó, cujo encontro é fortuito. Né? Então, na operação que as coisas ocorrem, pelo jeito aí, não é tudo da providência, não, né? Embora a ciência esteja toda em Deus. Mas não há um controle total por parte dele. Porque se existisse um controle total por parte dele, não existiria liberdade de resposta. Certo? Então, e das quais continua a depender para existir. A partir daí, a noção de necessário passa ao mundo intramental e torna-se, então, como diz o texto, um modo da verdade. Uma proposição é verdadeira, é uma verdade, se for conforme ao real. Tá vendo? Ó? Conformação que eu falei para vocês. Ó. Conformação. Então, tem a realidade externa, ó, a noção de necessário, que é externa, o modo de ser das coisas, passa para o mundo intramental e torna-se, então, como diz o texto, um modo da verdade. Uma proposição é verdadeira se for conforme ao real. É necessariamente verdadeira, uma verdade necessária, se o real ao qual ela se relaciona é
necessário. Então, é necessariamente verdadeira, uma verdade seu real no qual ela se relaciona é necessário. E o que é o necessário? Necessário é o verdadeiro, é o modo da verdade. Trata-se, porém, na verdade, de uma necessidade intencional, que só existe em uma inteligência capaz de formar proposições. Né? Inteligência capaz de formar proposições. De onde o sofisma da prova de Deus pelas verdades necessárias, denominadas eternas. São eternas unicamente se existe um espírito eterno no qual elas existem. Por que sofisma? Porque a verdade não pode ser alcançada pela nossa razão, então isso aqui é uma suposição. Essa suposição pode ser derrubada. Você fala, mas se Deus não existir, isso aqui derruba tudo, entendeu? Mas como se trata de teologia revelada, você aceita a proposição Deus existe. A segunda é Deus é aquilo tudo que a gente falou, né? Ato puro, substância pura, essência pura e assim por diante, né? Tá bom? E aí, então, chegamos ao nosso final de hoje. Vamos lá na nossa listinha aqui em cima. E vamos aqui, acabamos 3. E ser eterno é próprio de Deus. Depois temos a eternidade difere do tempo, que é o nosso próximo, né? Que é o nosso próximo. Tá bom? Então, acabamos hoje o artigo 3. Amanhã nós começamos o artigo 4. A eternidade difere do tempo. Eu não vou deixar marcado, não. Bom, então agora vamos para a foto. Vocês duas aí, deixa a foto, deixa essa câmera ligada durante a aula também, viu? Não só para tirar foto, não, viu, crianças? Daqui a pouco eu te mando uma mensagem eu explico, por favor. Tá Eu bom. cheguei Olha lá, agora na vocês minha mesa. duas. Hein? Aí ele tá fora. Não, é Ah, sério. Eu vou te explicar, mas depois eu explico. tá bom. Ó, mas da próxima vez deixa a câmera ligada, hein? Tá bom? Então tá bom. Vai lá, Nayara, tira a foto. Nirvana, na próxima vez câmera ligada, hein? Vale, beleza? Então tá bom. Até mais. Tchau.